Olá, paz do Senhor a todos. Vou trazer mais uma vez uma palavra que é sobre a mulher samaritana. Por acaso gosto muito desta passagem, também fui tocada para falar sobre isso hoje. Mas antes de começar, eu vou orar. Pai amado, vim pedir perdão pelos meus pecados, por pensamentos, ações e atitudes, e pedir para que o Teu Espírito Santo possa me guiar para que eu possa falar somente em espírito, não em carne, e que muitas almas possam ser alcançadas mais e mais, e que essa palavra possa edificar, possa abrir os olhos de entendimento, fazermos sermos mais verdadeiros adoradores em Cristo, e que o Teu nome seja cada vez mais exaltado e glorificado, e que muitas almas possam ser alcançadas em nome de Jesus. Amém. Então eu vou ler João capítulo 4, de verso 4 a 30, que diz assim: E era necessário passar por Samaria. Foi, pois, uma cidade de Samaria chamada Sicá, junto da herdade de Jacó, que tinha dado seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, Jesus. Pois, descansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. E era isso quase hora sexta. Veio a mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeus, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conhecerás o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse a mulher: Sendo tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens água viva? Este é o maior que o nosso pai Jacó, que nos deu do poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado. Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse-lhe: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós disseste que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, creis-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. E Jesus disse: Eu sou, eu é que falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos, maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse que perguntas ou porque falas com ela. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde ver do homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Então, nós chamamos da história da mulher samaritana, né? Que teve 5 maridos. Pronto, já tinha uma relação frustrada e também tinha era rejeitada também pelas outras pessoas, né? Porque todos sabiam a vida dela. Então Jesus, como estava cansado, né? Quando estava cansado, ele foi a uma cidade de Samaria chamada Sicá, junto à herdade de Jacó, que tinha dado ao seu filho José. Que é, pronto, estava ali uma fonte, né? Que era de Jacó. Então Jesus, pois, como ele estava cansado do caminho, assentou junto da fonte. Então isto era já quase a hora sexta. Então naquele momento veio a mulher samaritana tirar água. E aí disse-lhe a Jesus. Então Jesus disse a ela: Dá-me de beber dessa água. Então ela ficou, pronto, achou estranho, né? Porque como é que um judeu está a se comunicar com ela? E então ela até disse assim para Jesus: Como é que sendo tu judeu pedes-me de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Havia aquela divisão, não se comunicavam. Havia aquela rivalidade. Então Jesus respondeu e disse: Se tu conheces o dom de Deus, é o que te diz, dá-me de beber. Tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Se conhecesses quem é, pronto, o dom, se conhecesses o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, e tu lhe pedirias a ele de água viva, ele te daria. Se ela soubesse quem é que está a pedir,
E se ela pedisse a essa pessoa que, pronto, que é Jesus, ele ia dar ela água viva. Se souberes quem é que está a pedir essa água, quem é que está a pedir para me dar de beber, e se fosse ela pedir a ele ia dar a água da vida. Pronto, estou a tentar explicar. Então disse a mulher ao Senhor: Tu não tens com que tirar, o poço é fundo, onde depois tens a água viva. Este o maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço de bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado. Então Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que lhe salte para a vida eterna. Então a mulher, quando ouviu isso, a mulher samaritana, quando ouviu isso, ela disse: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede e não tenha que tirá-lo. Então disse Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. Mas a mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Jesus disse: Disseste bem, não tens marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Então disse a mulher ao Senhor: Vejo que és um profeta. Quando ele, pronto, Jesus sabia de tudo, né? Porque ele conhece o nosso coração, conhece a nossa vida, conhece a nossa estrutura. Então conhece a intimidade da mulher, conhecia, pronto, as relações que ela teve, era frustrada, que ela casou 5 vezes e a pessoa que ela tinha de momento não era o seu marido. E ela, não, quando Jesus disse para ela trazer, chama o teu marido, ela foi sincera: não tenho marido. Se fosse outra pessoa podia chegar lá e mentir: não, assim eu tenho marido. Não, ela foi sincera com Jesus. E quando ela disse que não tem marido, Jesus confirmou, ainda disse: Pois, tu foste casado, tiveste 5 maridos, porque não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, porque tiveste 5 maridos, o que disseste foi verdade. Ele sabia, sem ela ter dito que ela teve 5 maridos. Jesus disse para ela isso. Então, quando Jesus disse isso, ela disse assim: Vejo que és profeta. E depois ela disse a Jesus: Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Ela disse que os seus pais, pronto, os antepassados adoravam nesse monte, e os judeus diziam que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Mas Jesus disse a ela: Mulheres, credes que é a hora em que vem, que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Mas vós adorareis, depois Jesus diz: Vós adorareis que vós não sabeis. Nós adoramos o que nós sabemos. E sabemos porque a salvação vem dos judeus. Mas, depois Jesus disse: Mas a hora vem que agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Então Deus é espírito, importa que o adorem em espírito e em verdade. E a mulher disse: Eu sei que és o Messias. Ela disse: Desculpa. Ela disse: Eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, anunciará tudo. Ela sabe que o Messias vem, mas quando ele vier, nos anunciará tudo. Mas ela não sabia que ela já estava a falar com o Messias, que é Jesus Cristo. Então Jesus disse: eu é que falo contigo. E então eu que sou eu que falo contigo. Ela ficou tão impactada. No momento em que ela estava a falar com Jesus, os discípulos apareceram, né? Eles viram Jesus a falar com a mulher. Eles se maravilharam. Eles nem sequer perguntaram porque que ele estava a falar com uma mulher. Porquê? Porque naquele tempo, em público, o homem não devia falar com uma mulher em público. Pronto, havia essas barreiras, esses costumes e também essas coisas de culturas, essas coisas que eles também não... Que os judeus também não se comunicavam com os samaritanos. Mesmo diante dessas coisas todas, Jesus não se importou. Ele quebrou essas barreiras que trazia essa divisão para alcançar aquela mulher samaritana. Porque ela alcançar a graça. Então ela alcançou, Jesus alcançou aquela alma, a graça, porque mesmo sabendo da situação da vida que ela levou, no momento ela estava com uma relação que não era casada e os maridos que ela teve, porque ela era desprezada. Por que ela apareceu naquela hora em que Jesus estava? Porque naquela hora não tinha ninguém. Porquê? Porque ela era uma pessoa rejeitada, as pessoas sabiam a vida dela, as pessoas falavam dela, comentavam e faziam olhar estranhos para ela. Então ela foi naquele momento que não estava quase lá ninguém, que é para ela tirar a água para evitar isso. Mas Jesus não a condenou diante da vida que ela levava, não a condenou mesmo. Ela foi casada 5 vezes e agora estava numa relação, não era casada, estava com um que não era o marido dela. E aí Jesus não a condenou. Por quê? Porque Jesus a amou e foi mesmo destruir aquela barreira daquela divisão. Estou a falar, pronto, como exemplo, né? Porque havia, os samaritanos não falavam, pronto, os judeus não se comunicavam com os samaritanos, né? E naquele tempo também aqueles costumes, um homem não era permitido, para eles era mau quando um homem em público falasse com uma mulher. Mas os discípulos, quando apareceram, não questionaram, Jesus ainda se maravilharam. E Jesus, diante dessas barreiras, ele não se importou quebrar essas barreiras para alcançar aquela alma. Aquela mulher não a condenou.
Então, quando ela foi impactada, né, ela disse assim, ela deixou então o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde ver do homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com eles. Quando ela teve um encontro com Jesus Cristo, ela largou o cântaro, deixou aquilo para trás, né? Aquilo que não traz vida, aquele canto que ela estava mais interessada em buscar água porque estava com sede. Ela já não se importou com aquilo, deixou aquilo para trás e foi anunciar aos samaritanos, foi anunciar às outras pessoas aquilo, o testemunho. Ela ficou tão impactada, foi tranquila, porque nós, quando estamos transformados, né, por Cristo, nós queremos partilhar também aqueles com os outros, aquilo que Deus fez conosco. Nós não guardamos só para nós, queremos partilhar também para os outros. E ela, como teve aquele encontro real com Cristo, foi partilhar ainda, e era uma mulher que era desprezada, que sofria rejeição, e ainda assim ela foi usada, através daquilo que ela, o encontro que ela teve com Jesus Cristo, ela foi usada para também alcançar outras almas, para falar de Jesus para as outras pessoas. Então assim somos nós também cristãos Jesus nos ama, por isso é que ele entregou a sua vida por nós, morreu por toda a humanidade. Isso mostra que quebrou aquela divisão, cultura, não importa, a cultura diferente. Ele não veio só para aqui, para os judeus, ele veio para toda a humanidade, não é? Veio para todos, mas aqueles que querem, que aceitam Jesus como seu salvador das suas vidas, aqueles que querem aceitar Jesus, como aquela samaritana reconheceu que ela era o profeta. Quando Jesus disse, eu sou, ela só sabia, mas eu sou. E ela foi sincera quando Jesus disse para ela disse, quando Jesus perguntou ela para chamar, pediu ela para chamar o marido também para beber dessa água viva, e dessa água viva que é Jesus, mas ela disse, não tenho marido. Ele disse, muito bem, porque aquele que tens agora não é teu marido, mas foste casada com 5 maridos. Jesus sabia, ela foi sincera, não mentiu para Jesus que, que, que não tinha marido. Falou a verdade, não tenho marido. E por isso é que Deus quer que nós adoramos em verdade, em espírito. Porque ela estava a dizer que nossos pais adoraram em monte e vocês de judeus dizem que é em Jerusalém que devem adorar a Deus. Mas Jesus disse, não. Ele disse, vem um tempo em que nós, os verdadeiros adoradores, adorarão em Pai, em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os tais que assim o adorem em espírito e em verdade. Não importa, não é aquele lugar, não, em qualquer parte a gente pode adorar a Deus, mas em espírito. O que é que Deus procura? A nossa sinceridade, o nosso coração diante da presença de Deus. Sermos verdadeiros, não esconder nada dele, assim como aquela mulher samaritana não escondeu, admitiu que mesmo que ela não tinha marido. Então Deus quer um coração sincero, contrito e verdadeiro e humilde. É essa palavra que eu quero deixar aqui, que é por acaso uma passagem que eu gosto muito. Jesus não a desprezou, os outros mesmo desprezavam, Jesus não a desprezou. Jesus sabe, tudo tinha um propósito. Jesus, quando parou naquela fonte, ele sabia que ela ia, porque ele sabe todas as coisas, que ela ia passar por lá. Era necessário ele parar lá para encontrar com essa mulher, que ele alcançou aquela alma através da graça. Ela foi alcançada por amor, porque Deus a ama, não a condenou, mesmo sendo rejeitada, desprezada. Eles comentaram, olha, não, mas mesmo assim Jesus alcançou aquela alma. E até essas pessoas, então, que foi usar ela, o testemunho que ela teve, aquele encontro que ela teve com Cristo, ela foi partilhar com os outros. Ela largou o carro, não se preocupou mais, tinha que estava com sede para ir buscar. Não, ela foi partilhar a sua experiência com os outros, foi trazer mais outras pessoas, sabe? Então foi para. Então, porque aqui diz que vindo vendo o homem, ela ficou tão. Vindo vendo o homem que disse tudo quanto tenho feito, porventura não é este o Cristo, há de ser o Cristo. Saíram, pois, da cidade e foram ter com os outros samaritanos, que ela partilhou, foi também usada, através do testemunho que ela teve com Jesus Cristo, através do encontro ela foi partilhar com os outros. E é isso que eu quero deixar aqui. Eu espero que vocês tenham entendido que Jesus nos ama, que Ele nunca nos abandona. E quando nós somos escolhidos, e quando Ele quer Ele nunca nos abandona, Ele não desiste, não abre mão de nós. Então, ele foi mesmo, ele sabia que ela ia passar de lá. Então, é isso que eu quero deixar aqui, que Jesus nos ama, assim como Ele ama também aquela mulher samaritana que era desprezada, que era rejeitada. Jesus ama, e ela foi usada para alcançar também outras almas, através do testemunho que ela teve com Cristo. E porque ela foi sincera quando Jesus perguntou para ela ir chamar o seu marido. Foi sincera diante da presença, quando esteve a conversar com Jesus. E Jesus procura as pessoas sinceras, que adorem em espírito e em verdade, em qualquer parte. Não depende de adorar num lugar físico, em qualquer parte. Ou seja, não um lugar específico, físico para adorar. Ou seja, não importa.
Pode ser em qualquer parte, mas tem que ser em espírito, em verdade, de coração sincero diante de Deus. É desses que Deus procura, os verdadeiros, aqueles que adoram em espírito e em verdade, aqueles que são verdadeiros com Ele, aqueles que têm um coração sincero. É isso que eu quero deixar aqui. Fiquem na companhia do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que essa palavra possa ter falado aos vossos corações. Que Deus vos abençoe.